Oi, eu sou o Lucas e eu vou falar um pouquinho sobre o projeto que eu desenvolvi com auxílio do graduando Lucas Eduardo Acorce, do professor Dr. Reinaldo Gaspar Bastos e da professora doutora Mariana Altenhoff da Silva. O projeto ele é intitulado como Remoção de fósforo da vinhaça de cana-de-açúcar por desmodesmo subspicatus, imobilizada em matriz de pectina. Bom, na introdução eu vou falar um pouquinho sobre o etanol, que de 2003 até atualmente tem tido uma elevada demanda devido ao surgimento da tecnologia flex, que possibilitou a utilização tanto de gasolina quanto de etanol como combustível em automóveis. O Brasil ele é o segundo maior produtor mundial de etanol e ele é o etanol proveniente da cana-de-açúcar. Bom, a cana-de-açúcar, o Brasil ele é o maior produtor mundial e com uma produção de 642,7 milhões de toneladas na safra de 2019-2020, segundo dados da Conab, e que foram convertidos em aproximadamente 35,6 bilhões de litros de etanol. Atualmente, nós sabemos que para se produzir 1 litro de etanol, também são produzidos aproximadamente 10 litros de vinhaça. Assim, e na safra de 2019-2020, nós obtivemos 356 bilhões de litros de vinhaça. A vinhaça ela é considerada a principal subproduto gerado na cadeia produtiva do etanol e atualmente ela é utilizada para fertirrigações de canaviais é, substituindo parcialmente a adubação química. Devido à alta produção, à alta escala de produção dessa vinhaça, ela tem um altíssimo potencial poluidor, devido à salinização do solo e também à contaminação de lençóis freáticos, devido à lixiviação de nutrientes. Bom, aqui nós temos a tabela de composição química da vinhaça, que foi proveniente da fermentação de diferentes mostos, e entre o melaço, o caldo e o misto. Podemos ver que nos três casos o pH é bastante ácido e entre os nutrientes nós podemos dar destaque para o carbono e potássio, que apresentam maiores quantidades, e o fósforo nós podemos dar um destaque porque é um elemento que é um nutriente que ele é considerado bastante poluidor porque não tem mobilidade no solo. Bom, as microalgas, elas são micro-organismos fotossintetizantes que possuem em sua composição a clorofila A e também outros pigmentos. Elas podem ser autotróficas, heterotróficas ou mixotróficas e são seres eucarióticos, como as algas microscópicas, ou procarióticos, como as cianobactérias. Bom, a microalga Desmodesmus subspicatus, ela é do gênero Chlorophyce e que, quando em metabolismo heterotrófico, ela é bastante eficiente em tratamentos de efluentes, devido à assimilação e também à incorporação de moléculas orgânicas e inorgânicas na sua biomassa. Entretanto, ela apresenta algumas limitações. O elevado custo, a turbidez da água residuária também pode influenciar no crescimento dessa microalga e a dificuldade de recuperação da biomassa. Bom, alguns desses problemas podem ser sanados com a imobilização celular, que consiste no confinamento físico dos micro-organismos em uma matriz. Você tem uma facilidade para recuperar a biomassa, uma maior tolerância a fatores desfavoráveis, como a temperatura e também o pH, e também a possibilidade de trabalhar com bioreatores de sistema contínuo, com uma elevada concentração celular. Mas também apresenta algumas limitações, como as limitações difusionais dentro da esfera. Bom, a pectina ela é um polissacarídeo complexo que é formado pela ligação alfa-1,4 de ácidos galacturônicos, conforme mostra a imagem ao lado, e ela é a principal componente da estrutura da parede celular de plantas. Vale citar que, assim como a vinhaça, ela também é um subproduto, mas de indústrias cítricas. Essa capacidade de imobilização celular se dá porque ela tem uma característica que forma géis e também filmes.
As pectinas elas são classificadas em pectina de alto teor de metoxilação, ATM, e de baixo teor de metoxilação, BTM, quando seus ATM quando o grau de esterificação é maior que 50% e BTM quando o grau de esterificação é menor que 50%. Bom, como eu disse, a mobilização celular com pectina ela só é possível devido à formação de gel e também da reticulação com íons de cálcio, conforme mostra a imagem, modelo de caixa de ovos. Também pode citar que a pectina BTM, a geleificação e a reticulação ocorrem em uma ampla faixa de pH. Bom, então esse projeto teve como objetivo avaliar o cultivo da microalga Desmodesmus subspicatus, imobilizada em esferas de pectina e o potencial de remoção do fósforo inorgânico em vinhaça. Bom, material e métodos, nós temos como matérias-primas e reagentes a pectina cítrica de baixo teor de metoxilação, Geno LM104 da CPKelco, e de agente reticulante nós utilizamos o cloreto de cálcio dihidratado da Singe, e a vinhaça ela foi coletada diretamente das dornas de destilação de uma indústria sucroalcooleira da região de Araras e foi feita a caracterização físico-química dela. O preparo das esferas com e sem microalgas se deram através desse esqueminha. Foi preparado a solução polimérica, depois gotejada, reticulada e depois foi feito o cultivo em vinhaça. Essas 3 primeiras etapas foram a etapa de preparo das esferas. Para a imobilização da microalga, nós centrifugamos o inóculo, né? Ressuspendemos em água destilada e depois adicionamos essa ressuspensão em uma solução de pectina a fim de obter uma concentração de final de 7%. O gotejamento se deu através desse esquema, onde a solução de pectina mais microalga foi gotejada através de uma bomba peristáltica em cloreto de cálcio 5%, que foi o nosso agente reticulante. As esferas foram deixadas nesse agente reticulante por cerca de 3 horas na geladeira. Depois da reticulação, nós adicionamos as esferas em 25 ml de vinhaça, que foi previamente centrifugada e esterilizada, e foram feitos 2 cultivos, no pH 4.3, que é o pH natural da vinhaça, e 7.6, que é com o pH tratado para o pH ótimo do crescimento da microalga. Bom, os experimentos foram conduzidos em agitador orbital a 100 RPMs, 25 graus Celsius e no escuro. Foram feitos frascos sacrifícios que foram retirados em 3, 6, 12, 18 e 24 horas. Após isso, foi analisado a concentração celular através de contagem de células no microscópio com auxílio da câmara de Neubauer e também o fósforo inorgânico no meio através do kit fósforo da Labor Lab. O cultivo da microalga livre para comparação foi feito sobre os mesmos parâmetros, entretanto nós adicionamos uma etapa de filtração para a retirada das células. Nos resultados. Aqui nós podemos ver o perfil de crescimento da microalga livre e também da imobilizada em vinhaças em diferentes pH. Podemos ver que no pH 4.3 a microalga livre realmente não cresceu. O que era esperado, que não está longe da faixa de pH de cultivo desses micro-organismos. Entretanto, quando imobilizada, ela apresentou um crescimento exponencial que indicou um efeito protetor do polímero, né? Já no pH 7.6, para a microalga livre, nós obtivemos 2 fases exponenciais de crescimento, que é característico do crescimento microbiano em diferentes fontes de carbono, como a vinhaça. Bom, os perfis de remoção de fósforo na vinhaça se deram por esses gráficos, onde o fósforo inorgânico a concentração pela concentração inicial pelo tempo.
Aqui nós temos no pH 4.3 e aqui no pH 7.6. No pH 4.3 nós podemos notar que para a microalga imobilizada e esfera controle, os valores foram parecidos, sendo maior para a microalga imobilizada. Tanto no pH 4.3 quanto no pH 7.6, a microalga livre removeu menos do que as esferas. Então, mas como não houve muita diferença entre a imobilizada e a esfera controle, pode-se dizer que parte da remoção foi feita pelo polímero, né? Aqui tem uma tabela de remoções máximas de fósforo e podemos ver que em ambos os pHs a microalga imobilizada removeu mais do que na forma livre, chegando a quase 50% de remoção de fósforo em 6 horas. Bom, as conclusões que obtivemos foram que os resultados indicam boas perspectivas para o uso da pectina na imobilização de microalgas, visando a remoção de fósforo de vinhaça de cana-de-açúcar. E os maiores valores de remoção foram quando imobilizadas, e também isso se deve ao consumo microbiano aliado à capacidade de retenção desse nutriente na matriz polimérica. Como eu falei, as microalgas livres não cresceram em vinhaça sem ajuste de pH, entretanto, houve crescimento quanto imobilizadas, indicando que houve um efeito protetor pelo polímero. Bom, eu gostaria de agradecer ao Centro de Ciências Agrárias, da UFSCar, e também à CNPq por financiar a pesquisa. Obrigado a todo mundo que assistiu e vou deixar aqui meu e-mail para contato. Até mais.